Dia 77, Êxodo, capítulo 29. Consagre Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes da seguinte maneira. Pegue um novilho de 2 carneiros sem defeito. Pegue pães e bolos feitos sem fermento e com farinha amassada. Pegue também bolos finos sem fermento, untados com azeite. Coloque-os numa cesta. Depois traga a cesta, o novilho e os 2 cordeiros. Então mande Arão e seus filhos chegarem perto da porta do santuário. Lave-os com água. Depois vista Arão com as roupas especiais, o manto, a túnica bordada, o colete sacerdotal, o peitoral e o cinturão de trabalho artístico do colete sacerdotal. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a lâmina de ouro ao turbante. Derrame azeite da unção na cabeça dele. Depois vista os filhos dele com as roupas sacerdotais. Coloque nele as túnicas bordadas, os cinturões, os turbantes na cabeça. Assim você consagrará Arão e os seus filhos e serão sacerdotes para sempre. Traga o novilho para a frente do tabernáculo. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Você deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo diante do Senhor. Com o dedo, ponha o sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue sobre a base do altar. Depois, pegue a gordura que cobre as vísceras, incluindo a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e queime tudo isso no altar. Mas o restante do corpo, incluindo a carne, o couro e o excremento, queime fora do acampamento. É a oferta pelo pecado. Depois traga um dos carneiros, e Arão e seus filhos e colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o carneiro e borrife o sangue dele por todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas do animal e ponha tudo isso sobre os outros pedaços e a cabeça. Queime tudo sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça. Sacrifique o carneiro. Molhe com o sangue do carneiro a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos. Molhe também os polegares da mão direita e do pé direito de cada um deles. Borrife todos os lados do altar com o restante do sangue. Pegue um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo de unção e borrife essa mistura em Arão e nas suas roupas e nos seus filhos e nas roupas deles. Assim, eles e suas roupas estarão santificados ao Senhor. Depois tire a gordura desse cordeiro, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que envolve a coxa direita, porque este é o carneiro da oferta de ordenação dos sacerdotes. Pegue também um pão, um bolo amassado com azeite e um pão fino das cestas de pães sem fermento colocadas diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e seus filhos, movimentando-as de um lado para o outro. Apresente-as com gestos rituais perante o Senhor. Em seguida, pegue tudo de volta das mãos deles e queime essa oferta no altar.
é a oferta queimada ao Senhor, é a oferta de aroma agradável ao Senhor. Pegue o peito do carneiro para a ordenação de Arão e remova-o e mova-o de um lado para o outro. Apresente-o com gestos rituais perante ao Senhor. Essa parte pertencerá a você. Consagre o peito e a coxa do carneiro da oferta apresentada com gestos rituais, isto é, as partes tiradas do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. O povo de Israel sempre terá de dar essas partes dos sacrifícios a Arão e seus filhos. É contribuição obrigatória permanente que farão aos sacerdotes das suas ofertas de paz ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para vesti-las quando forem ungidos e ordenados. O filho que servir como sacerdote no lugar de Arão e que entrar no santuário para servir no lugar santo, vestirá essas roupas durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. Na entrada do santuário, eles deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão as coisas que foram oferecidas como sacrifícios para tirar os pecados, para consagrá-los e para santificá-los. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne do cordeiro, da ordenação ou do pão, deverá ser queimada. Ninguém deve comê-la, porque é sagrada. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça tudo o que lhe mandar durante 7 dias. Cada dia, prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É o sacrifício para alcançar o perdão dos pecados de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar. Depois você derramará o azeite da unção sobre o altar para a sua santificação. Durante 7 dias, faça o sacrifício pelo altar para consagrá-lo. Com isso, o altar será santíssimo e tudo o que encostar nele ficará santo. Agora, veja as ofertas que você deve sacrificar regularmente sobre o altar. Ofereça todos os dias 2 cordeiros de 1 ano de idade. Ofereça um cordeiro de manhã e outro ao entardecer. Ofereça com o primeiro cordeiro cerca de 3 litros da melhor farinha, misturada, preparada com 1 litro de azeite de oliva refinado. Como oferta de bebida, ofereça 1 litro de vinho. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com a oferta de cereais e com a oferta de bebida, como de manhã. Será a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim será apresentada constantemente a oferta queimada de geração em geração, à entrada do tabernáculo diante do Senhor. Ali me encontrarei com os israelitas e falarei com você. Ali visitarei os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei o tabernáculo e o altar. Santificarei também Arão e seus filhos, para que mais me sirvam como sacerdotes. E morarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para morar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. João capítulo 8. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã bem cedo estava de volta no templo.
Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que disse? Eles estavam procurando apanhar Jesus dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer mais perguntas, ele se levantou e disse: quem de você estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá embora e não peque mais. Depois, em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você está testemunhando acerca de si mesmo, por isso seu testemunho não tem valor. Jesus lhe disse: embora eu testemunho a meu favor, o meu testemunho é válido porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e para onde vou. Vocês me julgam sem conhecer os fatos. Eu não julgo ninguém. Mesmo se estivesse julgando, seria um julgamento absolutamente correto, em todos os sentidos, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. As leis de vocês afirmam que se dois homens concordarem sobre alguma coisa que aconteceu, o testemunho deles é válido. Ora, eu testemunho de mim mesmo e meu Pai que me enviou é a outra testemunha. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: vocês não sabem quem sou eu, portanto não sabem quem é meu pai. Se me conhecesse, então vocês também conheceriam meu pai. Jesus fez essa declaração enquanto estava na parte do templo perto da caixa das ofertas. Mas ele não foi preso porque a sua hora ainda não havia chegado. Depois ele disse outra vez: eu vou embora. Vocês me procurarão e morrerão em seus pecados. Vocês não podem ir para onde eu vou. Isso levou os judeus a perguntar: estará ele pensando em se matar? O que ele quer dizer com vocês não podem vir para onde eu vou? Então ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não creem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Diga-nos, quem é você? Exigiram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre disse que era. Eu poderia julgar vocês por muitas coisas e ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Porém, ninguém entendeu que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse:
Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então perceberão que eu sou o que e que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas, pelo contrário, falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que os agradam. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E Jesus falou aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. O que quer você dizer com libertará? Jesus respondeu: Vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direitos perante com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e apesar disso, alguns estão querendo matar-me porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Estou dizendo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, seguirão o bom exemplo dele. Mas, em vez disso, estão procurando matar-me, e tudo porque eu disse a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não faria uma coisa dessas. Vocês estão obedecendo ao seu pai quando agem dessa forma. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é o próprio Deus. Jesus continuou: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que vocês não podem entender o que eu estou dizendo? É porque são impedidos de fazê-lo. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassinado desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado? E já que estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus, e como vocês não ouvem isso, prova que não são dele. Eles disseram a Jesus: Por acaso não temos razão em dizer que você é samaritano e está dominado por um demônio? Não, disse Jesus. Não estou dominado por nenhum demônio, porque eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas existe alguém a busque para mim, e ele é o juiz. A verdade é que todos que obedecem a minha palavra jamais morrerão. Então os líderes dos judeus disseram: Agora sabemos que você está dominado pelo demônio. Até Abraão e os profetas mais poderosos morreram, e você ainda diz que obedece-lhe, vai livrar um homem da morte.
Quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E maior do que os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Então Jesus disse isto: se eu estou apenas glorificando a mim mesmo, isto não tem valor algum. Porém, é o meu Pai, que vocês dizem que é o Deus, que está me glorificando. Mas vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso, tanto quanto vocês. Mas a verdade é que eu conheço o Pai e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, exultou ao ver o tempo da minha vida. Ele viu e ficou alegre. Os líderes judaicos disseram: você não tem nem 50 anos de idade e viu Abraão? Jesus respondeu: a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. Neste ponto, os líderes judaicos apanharam pedras para matar Jesus, mas ele se ocultou deles e deixou o templo. Provérbios, capítulo 5. Meu filho, ouça os meus conselhos sábios. Escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como o mel, e a sua voz é suave como o azeite, mas no fim é amarga como fel, fere como uma espada afiada de 2 gumes. Quem anda atrás de mulher imoral caminha para a morte, e os seus pecados conduzem-o para a sepultura. Ela nem conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortuosos sem saber. Por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela. Assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando sua saúde e sua força a algum homem cruel e sem coração, e não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o futuro do esforço do seu trabalho. Tudo isso para que na sua velhice o seu corpo e sua saúde não estejam desgastados. E você não precisa dizer: como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Não dei importância aos meus professores e conselheiros, nem escutei os que ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante de toda a comunidade. Beba água de sua cisterna, das águas do seu próprio poço, porque deixaram suas fontes transbordarem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças. Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher na sua mocidade. Ela é o amor da sua vida, que os seios de sua esposa os saiam todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com uma mulher imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. As maldades do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele certamente morrerá porque não deu importância à disciplina. A teimosia e desobediência levaram o pecado ao caminho da destruição.
Meu filho, se você se ofereceu como um fiador, a teimosa destruição, desobediência leva o pecado ao caminho da destruição.